Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. A queda dos sócios. Bom, é isso que eu venho falando, né? A cada atitude em que, em vez de o Mário Bittencourt entender a situação do atual momento do Fluminense, me parece que ele não entende. E sabe, eu tenho muita coisa pra falar. Tem muita gente culpada também aqui justamente dentro dessa rede social. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar justamente sobre o que está acontecendo para que a gente saísse de 65 mil sócios torcedores para menos de 50 mil. E que a situação ela só vai diminuindo ao longo do tempo. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar ano que vem. E também falando que dia 23 vai ser meu último dia desse ano. Depois vai ter uma férias enorme ali de 24 até o dia 1º, que eu não vou fazer nenhum vídeo. Até porque vocês têm que aproveitar o Natal e o Ano Novo. Faça isso, né? Não pense mais no Fluminense, né? Pense justamente no Natal e no Ano Novo com a sua família. E também isso daí vai me dar um acúmulo, né? Eu vou ficar sempre acumulando o tema para ir, quando chegar no dia ali, dia 12 ou dia 3, eu voltar com tudo, com os temas. E também aqui embaixo, nesse vídeo, ele tem abaixo assinado para a gente ter um debate democrático e transparente com a SAF do Fluminense, que vai ser votada em 2025. Mas vamos nessa. Bom, o que falar sobre, né? Vamos lembrar justamente até onde chegou esses 65 mil torcedores. Começou lá atrás, com o jogo do Fred, com o último jogo do Fred. Eu até me lembro que até lá não era tanto torcedores assim. O Fred tinha anunciado que iria sair do Fluminense. E iria se aposentar. Visto que ele estava com um problema no olho e tudo mais, que parece que foi consertado, né? Porque já vê imagens agora do Fred jogando uma bolinha. Então o Fred tem total questão de saúde, tá na praia, tá aproveitando com o dinheiro que ele tem. Calma que eu quero falar sobre o Fred lá para mais tarde. Então surge esse boom, justamente, né, de querer ir pro último jogo. Muita gente não conseguindo comprar. Foi o jogo que o Fluminense mais colocou público no estádio, foi justamente contra o Ceará, em que realmente tentou dar uma manobra que no final aconteceu. Mas foi somente no penúltimo jogo contra o Corinthians que ele entrou e fez o gol, que foi justamente a explosão ali do Fred. Passa o tempo, chega o Mário Bittencourt e fala lá pro GV, né, pro Getúlio Vargas, ele fala assim: olha só quero falar uma coisa pra vocês nesse ano depois, nesse 2023. Parabéns ao Fluminense, que ganhou um campeonato carioca e uma Libertadores. E bom, os torcedores apostaram porque realmente eles estavam indo muito bem. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo siga, curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui chamamos de vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Claramente que a gente tem que dar um disclaimer ali no Fred, que chegou ali mais ou menos 50 mil torcedores. Agora, para ir de 50 mil a 65 mil, a situação era que o Fluminense tinha que ganhar o Campeonato Carioca para demonstrar que tem alguma atividade acontecendo, e depois a Copa do Brasil. A Libertadores. O que aconteceu? Ganhamos o Campeonato Carioca. Muito pela sorte de termos do outro lado um Vitor Pereira que não sabe ser técnico em nenhum lugar do mundo. E ele ainda. E só para falar uma coisa, o Vitor Pereira hoje é o técnico do Wolfsburg, do Wolverhampton
que vai ser rebaixado esse ano. Então, para você ver só a situação do então técnico Vitor Pereira. Bom, então chega na Libertadores. A Libertadores a gente acaba ganhando, passando de fase e o número só subindo de sócios. Para chegar no final da história, na final da Libertadores, e temos exatamente 65 mil e alguns quebrados de sócios torcedores. E aí veio a situação de que nada iria mudar. O Fluminense começa até muito bem. Acaba diminuindo, né, pelos sócios que tiveram ali com o Fred, acabaram diminuindo, então foi para 62. O ano do Fluminense começa muito bem, até com o do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, justamente com a base, mas todo mundo estava ansiando a situação do time titular. E acaba consigo a situação de ganhar a Recopa. E ali já era mais ou menos 60 mil torcedores. Ou seja, toda aquela situação toda começou a virar incômoda quando a gente viu que o Fluminense estava muito pouco muito pouco engrenando justamente isso. Na Libertadores, em que ainda havia justamente essa situação e que ainda estava com 60 mil pessoas, o Fluminense estava indo muito bem. Já no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos em muito tempo, boa parte da torcida, Mário deu golpe, que é uma imbecilidade, que eu falei pra vocês naquele momento que era uma imbecilidade. Eu tenho uma live falando sobre isso lá atrás, que era uma imbecilidade. E aí, as pessoas começaram a se confrontar sobre isso. Como é que pode ali? E eu falei pra vocês lá, Colo-Colo, Aliança Lima, qual que era o outro? Cerro Porteño. Quem são esses times? Esses times jogariam a Série C. A gente jogou bem com o time de Série C. Resultado final, passamos tranquilamente, mas estávamos próximos da zona de rebaixamento. Chegou ali contra o Grêmio, e o Fluminense continua perdendo ponto, não ganhando ponto nenhum no Brasileiro. Sofrendo, mas passamos, muito por incompetência desse Grêmio, que mostrou que seria incompetente até o final do ano, sendo ultrapassado pelo Fluminense. E aí, o que acontece? O que é o resultado final dessa história? O Fluminense acaba sendo eliminado de forma vexatória pelo Atlético Mineiro. Não passa bem na Copa do Brasil. E no Brasileiro define até o último jogo para ser rebaixado. O que não fomos, é que a gente conseguiu milagrosamente uma vitória contra o Palmeiras, mas já com outro técnico. Mas o resultado não mudou. E é isso que é o resultado atual do Fluminense. Estamos amargando 49.146 sócios hoje em dia. Se você for ver, é que aqui não tem, infelizmente, o raio-x de número de sócios caindo. Infelizmente, né, a gente não tem a forma de pagar, a gente não tem justamente a situação de sócios, a situação do gráfico de sócios, né, subindo ou descendo, mas, e que é triste, né, mas o gráfico ele só tende a diminuir. O que eu acredito vai estar em torno de 40 até o final desse ano. Quer dizer, até o final desse ano, mas eu acredito que pelo menos até fevereiro e março, se o Mário Bittencourt não mudar as diretrizes de contratações, do que me parece que está sendo muito ruim, encontrar novos jogadores importantes e especiais que sejam muito bons, eu acredito que os sócios vão parar de 45 até março a 44 mil sócios.
provando que o Mário foi um fracasso nessa segunda parte da gestão dele. E é isso, tá? Essa aqui é a minha pequena análise, né, sobre o número de sócios, a queda dos sócios, né? Então, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo se quer curte, comente, compartilhe. Redes sociais, questão de vídeo, Vitor dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima, valeu Guerreiro Tricolor!